E aí pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. E bom, neste vídeo eu vou dar para vocês uma introdução a alguns tópicos dessa grande área de estudo, esse grande campo de estudo, que é a teoria da informação. Teoria essa que possui inúmeras aplicações em diversas áreas do conhecimento, como biologia molecular, mecânica quântica, em matemática, com as teorias das probabilidades, em estatística, teoria ergótica, sistemas dinâmicos, etc. E claro, na própria criptologia, em especial na criptanálise. E bem, o que seria essa teoria da informação, né? Qual que é o objeto de estudo dessa teoria? Seria a própria informação mesmo. Ela estuda meios de quantificar a informação, de armazená-la, né, de tal forma que não haja perdas, e de transmiti-la também através de um canal de comunicação. Também com o mesmo propósito de não haver perdas durante o processo. Então, vamos prosseguir. Primeira e grande contribuição a essa teoria foi dada por Claude Shannon, o importante matemático e cientista da computação dos anos 50, que basicamente estudou essa teoria com uma perspectiva um pouco mais matemática, mais probabilística. Existem diferentes outras teorias também, paralelas à de Claude Shannon, como por exemplo a de Kolmogorov, que é uma teoria mais computacional. E bem, a principal motivação para o estudo dessa teoria por parte do Claude Shannon foram os problemas em telecomunicações, né, os problemas práticos daquela época, né? Em plena Guerra Fria, por exemplo, havia uma grande necessidade de que a informação fosse trafegada de maneira segura e eficiente, né? Então, essa teoria faz-se necessária para o estudo de como esse processo deve ser feito, né? Além disso, hoje a gente tem inúmeras outras aplicações, né, para o contexto atual, como por exemplo para compreensão e codificação de dados, na própria criptografia, que vocês verão de maneira mais aprofundada na parte 2 deste vídeo. Apesar de que ainda neste vídeo eu ainda darei para vocês, apresentarei um resultado fraco, mas ainda assim bastante interessante, que une esses dois campos, né, a teoria da informação com a criptanálise. Mas enfim, antes de continuar, eu vou ler esse texto retirado dos próprios escritos do Claude Shannon, que basicamente é uma reflexão sobre os problemas enfrentados pela teoria da informação. Na verdade, os problemas que a teoria da informação visa enfrentar e investigar, não é? Então vamos lá. Dado um conjunto de mensagens possíveis que uma fonte pode reproduzir e que não são da nossa escolha, como é que as mensagens deverão ser representadas para que melhor transmitam a informação no dado sistema com suas limitações físicas inerentes? Então, isso ilustra bem o que essa teoria estuda. Dito isso, vamos continuar. Vamos começar com o conceito de informação, né? Que não foi, por incrível que pareça, definido pelo Claude Shannon. Na verdade, muitos anos depois, esse conceito foi definido por uma questão de terminologia e organização. Mas a informação ela é definida como sendo o grau de surpresa ou incerteza associado a uma variável, a um símbolo. E esse grau, essa medição, ela é feita em termos probabilísticos, né, em termos estatísticos. É bom que isso fique bem claro. Principalmente a parte de que esse conceito ele é associado a uma variável. Então, quando eu digo para vocês a seguinte coisa, né, que amanhã, por exemplo, o Sol vai nascer, né, ou que amanhã à noite a Lua vai nascer também, qual é a informação contida nessa mensagem? É praticamente nula, né? O grau de surpresa dessa mensagem é praticamente zero. Então, é dessa forma que o conceito de informação de Shannon é aplicado. Bom, outro conceito-chave para a gente entender como que a informação funciona é o conceito de fonte de informação, né? O sistema pelo qual irá gerar os dados, né? A própria informação que será transmitida por algum canal qualquer. Existem diferentes fontes de informação, fonte com memória, sem memória, discreta, contínua. No nosso caso, a gente vai se preocupar apenas com as fontes discretas e sem memória, que será um uso mais relevante para a criptanálise. Uma fonte sem memória
ela é uma fonte cuja mensagem ou variável gerada por ela não depende das anteriormente geradas, né? Você tem que cada variável, cada mensagem é estatisticamente independente uma da outra. Além disso, ela é discreta porque o alfabeto o qual as mensagens são geradas, ele é discreto, ele é numerável. Aí fica a missão para vocês pesquisarem o que significa enumerabilidade de conjuntos, né? Enfim, um modelo mais simples para esse tipo de fonte, sem memória e discreta, seria uma fonte no qual todas as variáveis geradas elas são equiprováveis, ou seja, têm a mesma probabilidade. Em termos formais, o que eu quero dizer é que, dada uma fonte x, cujos elementos são x1 até xn, é um conjunto enumerável, a probabilidade de xi ser gerado é dada por essa probabilidade aqui, por esse resultado, 1 sobre n, onde n é o número de elementos dessa fonte, né? E, obviamente, que a soma dessas probabilidades vai dar 1, né? Então, isso é uma fonte de informação sem memória e discreta. Agora a gente vai entrar num conceito-chave, né? Como que a gente vai medir uma informação associada a uma variável, ou símbolo? Ela é dada por essa função, denotada por i, que associa a cada variável da fonte de informação a um número real, que representa a quantidade de informação daquele respectivo símbolo, daquela respectiva variável. Caracterizada, né, ela é calculada da seguinte forma, né, o logaritmo da base 2 porque a gente está falando de uma medição em bits, né, então a base 2 é de 1 sobre a probabilidade daquela respectiva variável qual você quer calcular, o qual você quer medir a quantidade de informação de ser gerada, né? É a probabilidade daquela variável ser gerada pelaquela fonte. Então, fazendo esse cálculo, você tem uma medição em bits da quantidade de informação daquela variável. O próximo conceito, ele é o mais essencial para praticamente todos os textos que vocês lerão de criptoanálise, né? É o conceito mais utilizado, que é o conceito de entropia. Entropia é um conceito que está associado a uma fonte. A entropia, ela é o grau de incerteza de uma fonte, né? Ou seja, quanto maior o grau de incerteza, quanto maior a entropia de uma fonte, é natural de se pensar que maior a quantidade de informação que é transmitida por aquela fonte também, né? Então, quanto maior a entropia da fonte, maior a quantidade de informação produzida por aquela fonte. É basicamente esse o conceito de entropia, né? E eu acho que dá para vocês já pensarem como que isso vai se conectar com os algoritmos criptográficos e com a criptoanálise que eu apresentarei mais adiante. Mas, formalmente, tudo isso que eu falei é dado pela seguinte coisa. Dada uma fonte, novamente, formada pelos seguintes elementos, x1 até xn, onde cada símbolo corresponde a essas probabilidades aqui, não é? A entropia de x, a entropia dessa fonte, é dada pela função h, que novamente parte de x até o conjunto dos reais, de tal forma que vai ser o seguinte somatório. É o somatório de todos os elementos, né, um somatório que vai até n, do produto das probabilidades de xi pela aplicação da função da medida de informação, da quantidade de informação na função i no xi também, né? Então, você pega cada variável daquela fonte, multiplica a probabilidade daquele símbolo pela quantidade de informação do mesmo. E depois você calcula para os demais e soma tudo isso, né? Dessa forma, você tem uma quantidade, um número dado em bits, que representa a entropia daquela fonte, a quantidade de informação gerada pelaquela fonte. Duas coisas interessantes, né? A entropia, com base nas propriedades que eu falei anteriormente, é fácil deduzir-se que ela é não negativa, ou seja, o seu valor mínimo é 0, e o seu valor máximo, para uma fonte qualquer, né? Claro, discreta e sem memória, cujo alfabeto possui n símbolos,
o seu valor máximo, né, vai até o logaritmo na base 2 de n, né, da própria quantidade de símbolos daquela fonte. E claro, né, ela só é nula, ou seja, a entropia é zero, se somente C uma das probabilidades for 1, né? E obviamente que se uma for 1, as demais vão ser zeros, né, por conta daquela propriedade que a gente viu lá no comecinho de que o somatório de cada probabilidade da fonte é igual a 1. Enfim. E agora eu vou mostrar para vocês uma aplicação do conceito de entropia na criptanálise, mostrando como o nível de incerteza na criptanálise se aplica. Então, primeira coisa. Suponha que nós temos um espaço de chaves, denominado por K, que é relativamente pequeno, ou seja, a entropia desse conjunto é baixa. Além disso, a gente tem o conjunto ou espaço dos textos legíveis possíveis, denotado por M, que também vai ser baixo. Nosso exemplo, a entropia vai ser baixa. Então, nesse cenário, um criptoanalista, um hacker, ele intercepta um texto cifrado C na linha de comunicação, e para cada K, para cada chave do espaço de chaves, o criptoanalista ele vai calcular todos os textos ilegíveis, todos os textos cifrados possíveis. Ou seja, ele vai calcular cada C1, cada texto possível, né, dentro do espaço de textos cifrados possíveis. Para cada chave, ele vai calcular com base no M1, M2, M3 e por aí em diante. E depois ele vai comparar cada texto cifrado calculado com o texto que ele interceptou, até ocorrer a igualdade, de modo que, quando esta ocorrer, ele vai ter alcançado o texto legível, né, o texto plano que a originou. E todo esse cenário só é possível por conta do número de chaves, né, o espaço das chaves ser pequeno, né, a entropia ser baixa, e claro, a entropia do texto legível também ser baixa, né? E obviamente, né, esse cenário vai se tornar cada vez mais inviável com o tamanho da entropia das chaves, né, e do texto legíveis. Uma maneira de você evitar esse cenário descrito seria você optar por um algoritmo de geração de chaves eficiente, né, de modo que o espaço de chaves tenha uma entropia alta, né, e o algoritmo seja eficiente, claro. E além disso, você também pode aumentar a entropia do espaço do texto plano, do texto legível. De que modo? Fazendo esse método chamado de salting, que é uma forma de se aumentar a entropia do texto legível. Basicamente, consiste em você concatenar junto ao texto legível, antes da encriptação, uma certa quantidade de bits, né, variável, geralmente, que é gerada por algum algoritmo pseudo-aleatório, por exemplo. Então, visualmente falando, a gente tem um texto legível, né, concatenado a uma quantidade determinada de bits, né? De modo que, para exemplificar melhor, imagine que você tem uma senha de 11 dígitos, né, para o qual você tem caracteres possíveis maiúsculos, letras maiúsculas, minúsculas, números e símbolos especiais. Ou seja, isso dá um total de 96 caracteres possíveis. Dessa forma, você tem, calculando a medida de informação dessa senha, né, você vai ter sempre 72 bits, aproximadamente. Só que quando você adiciona um salt de 4 bytes ou 32 bits a esse texto, concatenado a esse texto, você vai ganhar mais 32 bits, ou seja, a medida de informação total dessa senha vai ter mais bits, né? Vai ser 104 bits agora. E essa técnica, né, é bastante interessante por conta disso. E basicamente para esse vídeo é isso, pessoal. No próximo vídeo eu trarei para vocês mais aplicações do conceito de entropia na criptanálise. Eu demonstrarei para vocês alguns resultados bem interessantes, como segurança perfeita, como resultados sobre a entropia das chaves, etc, né? Tem vários termos bem interessantes. As condições de uma segurança perfeita, e depois eu falarei também sobre o One-Time Pad, que é o único algoritmo matematicamente seguro, né, que possui a propriedade da segurança perfeita. No entanto, ele não pode ser jamais implementado em hardware, né? Isso seria bem complicado de se fazer, praticamente impossível. Então,
Nos vemos nos próximos vídeos e é isso, pessoal. Valeu.